Fala, guerreiro! Beleza, cara? Hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa muito importante que você já viu no título. E a gente vai falar sobre o que você, a gente vai falar do que você tem que fazer, que é pare de pensar em mulheres. Para de pensar em mulheres, irmão. Mas por que, Diego? Por que eu tenho que parar de pensar em mulheres? Principalmente se eu for um cara novo. Bom, eu abri agora a câmera aqui do nada pra falar, porque me veio agora, né? Me veio agora a ideia. Então, me desculpa se eu travar um pouco, que nem aconteceu agora no começo. Mas por que a gente tem que parar de pensar em mulher, Diego? Por causa que, cara, eu vou contar um pouco da minha história pra você, aí você vai entender por que eu quero que você pare de pensar em mulher. Bom, há um tempo atrás, antes de eu começar a seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu era um cara totalmente, um cara que sempre vivia na luxúria, um cara que sempre estava perto de mulher, um cara que sempre não conseguia parar de falar sobre mulher, não conseguia passar na rua sem olhar para uma mulher, não conseguia, cara. E isso me fazia mal por dentro, me fazia mal por dentro. Eu julgava muito as pessoas, julgava demais as pessoas. Eu julgava até pessoas que não faziam parte disso, que não caíam nesse pecado, que era o pecado da luxúria, tá entendendo? Eu tinha um amigo, por exemplo, que, o cara não ficava olhando para as mulheres, passava uma mulher, o cara não tava olhando, e eu achava estranho isso por causa que eu fazia e ele não fazia, entendeu? Eu achava estranho, tanto que eu até zoava com ele, mas depois eu fui entender o porquê disso, tá entendendo? Só depois eu fui entender. Ele era diferente de mim, ele era diferente, ele não caía nesse pecado, né? Já eu sempre estava caindo, e eu não sabia que isso fazia mal pra mim, eu não sabia de jeito nenhum. Eu achava que era algo normal por conta da minha idade, por conta de estar perto dos outros adolescentes, eu achava que era normal, mas não era, tá entendendo? Quando a gente é novo, as nossas referências de masculinidade são os atores da TV, dos filmes, são os caras das séries, são os cantores, são esses caras assim, que estão sempre em volta de mulher, tá entendendo? Estão sempre em volta de mulher. E isso ferra com a cabeça das pessoas, ferra com a cabeça principalmente dos homens. Não que as mulheres não caiam no pecado da luxúria, mas para os homens isso é bem mais pesado. É bem mais pesado, certo? Então, você tem que entender que a minha vida, quando eu tava sempre olhando para as mulheres, sempre querendo estar com uma mulher em volta, ela era horrível, porque eu não sabia, eu não sabia que eu estava fazendo mal para mim mesmo. Eu achava que eu estava fazendo certo, que o que eu estava fazendo era algo normal, era algo que acontecia com todo mundo, era algo que ia passar por mim também, que ia acontecer comigo também, entendeu? Eu tá sempre perto de uma garota, tá entendendo? E eu posso até contar uma história pra vocês aqui, porque quando eu tava nesse caminho, eu me ferrei muito, por causa que uma vez eu conheci uma garota, eu gostei, achei legal, eu sempre queria ficar perto dela, sempre queria estar ali, sempre queria estar ali. Aí eu acabei me ferrando por causa que eu fiz de tudo para conseguir ficar com essa garota. Fiz de tudo. E o que aconteceu? Levei um pé na bunda. Eu tomei o pé na bunda. Não aconteceu o que eu queria que eu acontecesse. Tá entendendo? E tem outras situações. E o cara que fica tipo, por exemplo, o cara vai lá no Tinder, procura uma mulher, consegue um encontro. Aí o cara vai lá, transa com a mulher, e quando o cara finalmente ejacula, o cara não espera 12 horas, o cara tá procurando outra mulher. Porque aquela mulher que ele transou não deixou ele satisfeito. Tá entendendo? E o pecado da luxúria é assim.
É que nem eu tinha falado no vídeo anterior, um abismo leva pro outro, tá entendendo? Então, uma hora você vai estar com uma hora você tá com duas, e isso acontece, cara, vai sempre ficando cada vez pior, porque se uma não te satisfaz, talvez duas te satisfaça, se uma hora duas parar de te satisfazer, vai ser três, e vai ficando cada vez pior, cara, cada vez pior. Isso acontece com pessoas reais, acontece com pessoas, tá entendendo? Então, o pecado da luxúria nunca vai te satisfazer, nunca. Tu vai te satisfazer ali na hora, mas depois de nem 30 segundos, cara, tu vai sentir aquela sensação de não tá satisfeito, não tá. Nunca vai te satisfazer, nunca, nunca. Por causa que aquela relação que você teve ali, ela não foi algo puro. Não foi a mesma coisa quando você faz isso com a sua mulher. Entendeu? A mulher que você ama. Não é a mesma coisa. Quando você faz isso com a mulher que você ama, te satisfaz. Porque é uma pessoa, tem sentimento ali. Tem sentimento. Você não vai olhar pra puta e dizer que tu ama a puta quando tu acabar. Não vai acontecer. Tá entendendo? Não foi algo puro, não teve amor. Não teve amor naquilo. Aquilo da lá era trabalho. Depois que acabava, tu ia ter que pagar a mulher. E ela ia embora e tu nunca mais ia vê-la. Aí você vai lá e vai pra uma próxima. Aí depois tem a próxima. E vai indo e 3 pontinhos. Continua, sempre assim. Nunca para. Então, cara, você tem que entender que o pecado da luxúria, ele sempre vai fazer você cair mais. Mais e mais e mais. E ele vai ficando cada vez mais forte. E quando você tenta finalmente parar com o pecado, ele fica pior. Ele fica pior, fica mais forte. Só que daí eu tenho a solução para você. Estude a Bíblia, cara. Estude a Bíblia. Ande com a Bíblia tatuada no peito. Tá entendendo? Ande com as palavras no pescoço. Se alimente da palavra do Senhor. Por causa que quem lê a palavra fica mais forte. Entendeu? Quem lê a Bíblia fica mais forte. Tá entendendo? E o diabo não vai te tentar. Entendeu? Tá escrito na Bíblia. Então você tem que se fortalecer. Você tem que fortalecer o seu espírito para você não ser tentado por esse pecado. Você vai sim ser tentado. Vai ser, mas você vai estar mais forte para conseguir vencer. Para você conseguir ter o controle de si mesmo. Por causa que quem peca, quem comete o pecado da luxúria é escravo do diabo, é escravo. Todos nós somos escravos. Não adianta a gente tentar lutar para salvar uma pessoa sendo que você é escravo do seu pecado. Tá entendendo? Você é escravo daquilo. Você não consegue olhar para aquilo e falar, não vou fazer isso. Você não consegue, porque você é escravo do pecado da luxúria. Não só do pecado da luxúria, tem o pecado da preguiça, tá ligado? Procrastinação, a ira. Você não consegue parar ali no momento de raiva, você não consegue parar e pensar, calma que eu vou me acalmar. Tu não consegue, tu simplesmente te irrita. No adultério, você não consegue desviar o olhar de uma mulher. Você não consegue. Você é escravo. Você é escravo do diabo. E quando a gente é escravo do diabo, a gente acha que a gente está livre, mas a gente não está. Entendeu? A gente não está. O diabo está sempre perto da gente. Está perto de mim agora. Está escutando o que eu estou dizendo. Para depois ele tentar usar justamente isso contra mim de novo. Que daí vai tentar fazer eu cair no pecado e para mim me arrepender. Para mim me sentir mal. Me arrepender eu vou. Eu vou me sentir mal. Vou me sentir sujo. Vou me sentir muito, muito, muito mal. Por causa que eu teria terminado de gravar esse vídeo e teria caído no pecado da luxúria. Tá entendendo? O diabo te conhece dos pés à cabeça. Te conhece dos pés à cabeça. E ele vai usar o seu pecado contra tu mesmo. Ele sabe quais são as suas fraquezas. Sabe? Tá entendendo? Por isso que você sempre vai ser tentado pelaquela mesma coisa.
Se você é escravo do pecado da luxúria, ele não vai usar outro pecado para tentar fazer tu cair, ele vai usar a luxúria. Tá entendendo? Ele vai usar outra coisa, cara. Vai usar outra coisa. Ele não vai... Tá, o meu ponto fraco é a luxúria. O diabo não vai te atacar com a gula. Não, ele vai usar a luxúria. Porque tudo é pecado, cara. Tudo é pecado. Sempre tu vai cair sempre no mesmo. Tudo é pecado. Tá entendendo? E cada vez você vai entrando num buraco mais fundo e pior e mais difícil de sair. Só que sim, tem salvação. Tem salvação. Tá entendendo? Tem salvação. A salvação é Jesus Cristo. Leia a palavra. Fique perto dele. Entendeu? Ele não vai te julgar. Ele te chama pelo nome conhecendo o seu pecado. O diabo conhece seu pecado e te chama por ele. Ele sabe quem você é, ele sabe seu nome e te chama pelo pecado. Jesus conhece seu pecado, conhece seu coração e te chama pelo nome. Tá entendendo? Fique com Jesus até vencer o pecado. Se você peca, continue com Jesus. Continue com ele até você vencer o pecado. E não trate o pecado como se fosse algo normal. É uma das coisas que Deus mais odeia, é o pecado. É o que Deus mais despreza, é o pecado. Não é algo normal. Toda vez que você peca, você está esquecendo de Cristo, você está negando a Cristo. Você esquece que Ele existe. Toda vez que você cai no pecado, você esquece que Jesus Cristo existe. E tudo isso começou daquela mulher, daquela pessoa lá. Tudo começou desde aquele começo lá que você estava em volta das mulheres, aí você caiu pro pecado da pornografia, aí juntou tudo, aí tu caiu num buraco sem fundo. Aí tu tava lá. Só que bem na hora que tu tá caindo, Deus segura a tua mão, cara. Deus segura a sua mão, Jesus segura a sua mão para tentar fazer você, voltar, mas basta você querer voltar. Você tem que ter vontade de estar com Ele. Você tem que vencer o pecado da luxúria. Você tem que parar de pensar em mulheres, parar de tentar chamar a atenção de mulheres e tentar chamar a atenção de Deus. Chamar a atenção de Deus, buscar chamar a atenção de Cristo. Porque as mulheres não vão te levar a lugar nenhum, elas não vão te levar a lugar nenhum. Elas só vão fazer você pecar ainda mais nessa geração. Ainda mais nessa geração. Eu fui levar minha irmã na escola e lá vi duas meninas se pegando, cara. Logo de cara eu senti nojo, eu saí de casa bem e voltei mal. É nojento. Só que eu não sou superior a elas. Ao meu ver, eu sou o pior dos pecadores. E esse pensamento, isso que eu penso de ser o pior dos pecadores, me faz ficar longe daquele pensamento de que eu sou superior às pessoas. Me faz ficar longe do pecado do ego. Tá entendendo? Porque eu não sou melhor do que ninguém, eu também sou pecador, eu sou pecador. Eu sou. E ao meu ver, eu sou pior do que elas. Sou pior do que elas. Tá entendendo? Eu sou pior. Aí agora você chega e fala, mas o Diego tá sendo intolerante. Tá sendo intolerante. Agora se fosse um casal hétero, o Diego não achava nojento. Irmão, se tu tá no meio da rua, tem criança passando, cara. Tu tem criança passando. Por que tu vai fazer isso na rua? Por que tu vai fazer isso, cara? Tem que ter respeito. Respeito pelas pessoas que estão passando, porque não é só tu que tá na rua, tem gente passando. Tem muita gente passando. Se eu tô com a minha namorada na rua, eu não vou comer minha namorada. Eu não vou ficar alisando as nádegas da minha namorada, eu não vou ficar pegando nos seios da minha namorada, eu não vou fazer isso, cara. Porque tem gente passando, tem criança passando na rua. Imagina a cena, você é pai e você tá levando o seu filho na pracinha. Aí você chega lá e você vê duas pessoas se pegando ali, se comendo com os olhos, passando a mão uma na outra, comer. O que tu faz? Tu vai tirar a criança da lá?
porque tu não quer que o teu filho veja aquilo. Tá entendendo, cara? Aí depois eu sou errado. Depois eu sou errado. É nojento ver isso. É nojento. Porque não é só você que tá na rua. São outras pessoas. É criança, é idoso, é adulto. Tudo. Tudo quanto é tipo de pessoa tá passando lá, cara. Qualquer pessoa. Até mesmo sua mãe pode estar passando lá. Ela vai acabar te vendo. Seu pai, sua avó, qualquer pessoa. E isso é vergonhoso. É vergonhoso. Eu não consigo me imaginar vou chegando em casa e a minha mãe vindo perguntar pra mim o que é que tava acontecendo lá na pracinha, que eu tava me de pegação com aquela guria lá. Eu não consigo, porque eu não sou um cara que faz isso. Eu não sou desse tipo. De ficar se agarrando no meio da rua, como um animal, como um cachorro que transa na rua e não tá nem aí. Não sou desse tipo. Você tá entendendo, cara? Então, tem mulher que vai fazer você cair, cara. Mas não são todas. Existem muitas mulheres boas e você não tem noção da quantidade. Existem muitas mulheres que servem sim a Cristo. Que são mulheres boas. Que são mulheres com o coração puro. Que querem o bem das pessoas. Claro, são pecadoras, mas sempre buscam melhorar. Sempre buscam o caminho, a verdade, como você tem que fazer. Se você quer uma mulher boa, você tem que estar com os mesmos princípios. Você tem que estar seguindo a mesma direção. Porque se ela está indo em direção ao caminho de Cristo, você tem que estar indo em direção ao caminho de Cristo. Não adianta você querer algo que você não é. Não adianta você querer dirigir uma Bugatti sendo que você não sabe nem dirigir um carro. Tá entendendo? Não adianta você querer muita grana sendo que você não sabe cuidar daquela grana. Você não sabe cuidar do dinheiro. Entendeu? Você tem que aprender, cara. Você tem que aprender. Mulher tem poder de levantar o homem e de fazer o homem cair. Você tem que escolher a mulher certa. Namorar nessa geração é muito difícil. É muito difícil achar alguém bom nessa geração. Achar alguém com coração bom nessa geração. Mas não é impossível. Tá entendendo? Foque no caminho de campeão. Siga Cristo. Faça o seu treino. Treina, luta. Faz os seus exercícios. Estuda. Faz isso. Faz isso. Busque ser melhor. Ser uma pessoa melhor. Tá entendendo? Busque a paz. Busque isso. Faça como eu. Faça como os apóstolos de Cristo fez. Muitos deles morreram, todos eles caíram em pecados, mas seguiam a Cristo. Judas se arrependeu do que fez, se matou. Bom, eu não sei que fim que deu Judas depois daquilo, mas Judas se arrependeu. Judas se arrependeu. Se Judas, que traiu Jesus Cristo, se arrependeu, Jesus iria perdoar. Jesus iria perdoar Judas, só que Judas se matou. Se Jesus iria perdoar Judas, que traiu ele, por que ele não vai perdoar você? Salomão tinha 1000 mulheres. Tinha 1000 mulheres. E Deus deu a sabedoria para ele. Então você tem que entender que não é só você que passa por isso, são muitas pessoas. As pessoas que viviam perto de Cristo, os homens do Antigo Testamento, todos os homens de hoje, todos eles caíram no pecado da luxúria. Só que Cristo é o único meio de sair desse pecado. É a única forma de sair desse pecado. É o único amor verdadeiro. Tá entendendo? E quando você finalmente parar com o pecado da luxúria, seguir a Cristo
e ser um homem de verdade, Deus vai providenciar a mulher que você merece, vai providenciar a filha dele para você. Porque você não pode ter a filha de Deus ainda, sendo que você não está pronto. Então pare de focar nas mulheres. Pare de focar em mulher agora e pense em você. Foque em você, foque em Cristo. Seja a melhor versão de você mesmo. Seja melhor do que você foi ontem, seja melhor do que você vai ser hoje. A cada passo que você der, pense bem. Cada palavra que você for falar, pense antes. Tudo que você fizer, pense antes. Se você pensar antes, você vai ver que vai tudo ficar mais fácil. Por exemplo, você foi fazer alguma coisa. Aí você tem que ir em tal lugar. Pense antes, mas será que se eu ir nesse tal lugar, será que eu vou conseguir fazer aquela tal coisa? Será que eu vou conseguir me dar bem com aquela tal pessoa? Será que não vai acontecer nada? Será que eu não vou brigar com aquela pessoa? Eu tenho que cuidar o que eu vou falar. Pense antes de fazer as coisas. Não faça tudo com ódio, com raiva, com amargura no coração. Faça as coisas com Cristo. Lembre dele em tudo que você for fazer, tá? Esse vídeo foi para te mostrar que nem tudo, que focar em mulher que focar em mulher agora não é o caminho. Não é o caminho. Se você já namora, pense um pouco, pense bem. Será que eu estou pronto para isso? Será que ela é mesmo a mulher que eu vou viver? Será que ela é uma mulher que vai seguir o mesmo caminho que o meu? Pense nisso, cara. Aqui é o Diego com mais um vídeo. Desculpa por estar meio desanimado, é que agora eu tô muito sem ideia para fazer vídeo, cara. Já é o terceiro vídeo, eu tô ficando sem ideia para fazer vídeo, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, certo? Siga Cristo e venha viver comigo nesse mundo maravilhoso, nesse mundo belo que Deus criou, certo? Amém, irmãos, e até o próximo vídeo. Fui!